Olá a todos. O título desse trabalho é Adaptação da sala de aula invertida no ensino à distância devido à pandemia do Covid-19. Ele se insere no tema de metodologias e avaliação de ensino-aprendizagem. Os autores são o professor Edilson Reis Rodrigues Cato, sou eu, e o professor Celso Aparecido de França, da Universidade Federal de São Carlos. A ideia desse trabalho veio na pandemia, que a gente teve de Covid-19. Nesse caso, a gente foi impossibilitado de fazer o ensino presencial e foi feito então o que a gente chama na UFSCar de ensino emergencial não presencial, o EMP. No EMP, a utilização de recursos tecnológicos que a gente tem e a necessidade da inclusão digital dos discentes fizeram que a gente propusesse alguns tipos de estratégias de ensino de aprendizagem diferentes para poder atender toda essa comunidade da UFSCar. Essas estratégias abordavam a parte assíncrona de funcionamento, pois já não teria como fazer as aulas presenciais, e a ideia é que a gente utilizasse o ambiente virtual, a sala de aula virtual nossa, que seria o Moodle, e também estava disponibilizado o Google Classroom. A ideia então era a adaptação de métodos de aprendizagem ativa, porque muitas delas já pregavam já a utilização desses recursos tecnológicos e também já pregava já de um protagonismo maior do estudante, que agora, nessa situação emergencial, ficou mais evidente. Então, nessas metodologias, a sala de aula invertida, que é uma das metodologias bastante já consagradas aí em toda a parte de metodologias ativas, a gente tem que o discente se torna o protagonista, pois ele pode escolher quando e onde estudar. A diferença que dá para se ter entre essas duas abordagens, vamos dizer assim, uma não presencial e outra presencial, seria que na parte da discussão e prática em sala a gente estaria utilizando outros elementos aí para atuar à distância, que seria o uso de chats, encontros virtuais, nos Meets, podia ser tanto em Google Meet como nos Zoom, todos os que permitiam essas ferramentas, o próprio e-mail, que já era utilizado pelos alunos, o WhatsApp e assim por diante. Então, quer dizer, toda aquela parte onde a gente fazia a discussão e prática em sala, a gente estaria utilizando agora elementos virtuais para fazer isso à distância. Então, o objetivo desse trabalho foi apresentar e avaliar o uso da metodologia SAI adaptada para ser utilizado no EMP, nos cursos da UFSCar. Isso em função das condições de acesso às tecnologias, que estiveram, das ferramentas utilizadas via web, também da atuação discente nas disciplinas. As disciplinas que a gente atuou com essa metodologia, então, essa adaptação da sala de aula invertida, foram circuitos eletrônicos 1 e 2, engenharia de sistemas e laboratório de lógica digital. Dá para ver, então, que de um total de 130 estudantes, 45 responderam aos questionários que foram colocados sobre o funcionamento dessa adaptação da sala de aula invertida. Ou seja, mais de um terço, 35%, conseguiram, então, responder essas questões para que a gente pudesse elaborar nosso estudo. A sala de aula invertida, então, adaptada para esse caso aí, possuía uma dinâmica onde, semanalmente, a gente entrava e tinha as atividades postas no Moodle da UFSCar, que seria na nossa sala de aula virtual. Lá tinha aulas gravadas, vídeos curtos, isso aí possibilitou uma dinâmica melhor na disciplina e uma identidade para ela própria. Teve o pré-teste individual, que faz parte também da metodologia da sala de aula invertida. Isso aí, usando as ferramentas do Moodle ou lista de exercícios, a gente conseguia, então, avaliar então, o que os alunos tinham estudado previamente, para que a gente pudesse depois fazer algum tipo de atividade do tipo discussão em chat, encontro síncrono, por exemplo, usando o Meet, que normalmente era gravado para os alunos, depois seriam disponíveis isso. Depois eram feitos para fazer a checagem do aprendizado e os exercícios de práticas simuladas. Então, algumas das disciplinas exigiam laboratórios que eram feito isso utilizando software disponíveis na web online, então que facilitava também o acesso dos alunos. E tudo isso foi avaliado, no geral, essa foi avaliada em função de um formulário digital que foi colocado no Google, e no final de cada disciplina era colocado para os alunos responderem de como que ele teve seu desempenho na disciplina, como que ele teve o acesso da sala de aula e como que foi a sua percepção quanto ao seu aprendizado. Isso a gente vai ver, então, nos resultados agora obtidos. Então, quanto aos resultados dessa implementação da sala de aula invertida adaptada, a gente teve aí umas questões nesse questionário referentes ao ambiente de estudo e o acesso pelo aluno. Como a gente pode ver aqui, existiam perguntas como que ele avaliava o ambiente disponibilizado, que seria o Ava Moodle,
da UFSCar. E a gente pode ver que, né, a maioria absoluta aqui, né, muita teve acesso e considerou o acesso muito bom, né, ótimo, né, ou bom, tá? E poucos não tiveram acesso, ou poucos tiveram ali problemas com, não gostaram do ambiente de forma geral. Então, quer dizer, o ambiente de estudo relativo à parte fornecido pela universidade foi aprovado e considerado satisfatório. O acesso à internet dos alunos, então, poderia também ser um problema para poder desenvolver essa adaptação da sala de aula invertida. Tá? Mas pelo que foi respondido pelos alunos, né, a maioria não teve problema, a maioria absoluta não teve problema. Né, e se tiveram alguns problemas aí, esses problemas não afetaram o desempenho da disciplina, porque a ideia foi que a gente estivesse fazendo isso de uma forma assíncrona, né, então, quer dizer, não teria nada relativamente muito importante online, né, em atividade online. E então, isso aí facilitou a não ter essa dependência ou esse problema aí em relação ao conteúdo que foi passado para os alunos em relação à parte de ligação com a internet. Então, esse acesso à internet aí. Quanto à avaliação dos elementos que a gente utilizou, então, no SAI, para esse trabalho aí, os vídeos das disciplinas foram aprovados pelos alunos quase por unanimidade. Tá? Então, muitos até consideram, 49% considerou que até pudesse ser implementado esses elementos aí, né, para as aulas presenciais quando viessem. Né? E principalmente, né, por serem vídeos curtos, né, e que de forma menos cansativa, mas tentando explicar o máximo possível. Né? A maioria então considerou que esses vídeos aí, né, pelo conteúdo e duração, estavam adequados para a informação do curso. Quanto à avaliação dos elementos de SAI, né, a gente também tratou das tarefas semanais que foram colocadas, e essas tarefas semanais colocadas aí, elas eram relativas à parte de consolidação do aprendizado, né, do aluno que ele tinha feito esse estudo aí prévio, e também isso aí era predominante para fazer anotar a presença do aluno. Então todos eles fizeram os exercícios e conseguiram, né, além de avaliar o aprendizado que foi feito, também consolidar as presenças, né, para a sala de aula aí, em relação à disciplina. Também foi perguntado quanto à participação nos encontros síncronos. Nesses encontros síncronos aí, muitos participaram plenamente dos encontros, outros puderam participar às vezes, né? E os que não puderam participar conseguiram fazer se caso tivesse algumas dúvidas, né, conseguiram fazer essa leitura depois, esse estudo depois, porque esse encontro síncrono é gravado. Quanto à atuação dos estudantes nas disciplinas, tá, foi colocado então, né, que das práticas de laboratório, né, que foram feitos simulados, né, então isso aí utilizando softwares de acesso livre, né, que estão na web, muitas vezes softwares online. Os alunos, né, a grande maioria aí, né, na verdade, considerou que as dificuldades das tarefas foram adequadas, né, essas tarefas relacionadas com laboratórios ao ensino, e elas abrangeram de forma geral o estudo. Então eles conseguiram entender que quando a gente fazia essa atividade, a gente estava resumindo o que a gente tinha aprendido na teoria ou o que eles aprenderam antes aí. Isso aí serviu para a parte de consolidação do aprendizado deles naquela semana lá. Também foi analisado aqui o desempenho nas disciplinas, né? Então, quanto à sua atuação lá, o seu desempenho foi, né, ótimo a muito bom. Então a gente pode ver aí que a maioria absoluta dá ótimo, muito bom. E pensando na percepção de aprendizado, tá? Como que o aluno poderia se classificar, né, ou ele mesmo se fazer uma autoavaliação de como foi seu aprendizado na disciplina, tá? A percepção que eles tiveram, então, sobre seu aprendizado foi muito boa. Então tem aqui 45% foi muito bom, sendo que 41% foi bom. Então a gente tem 86%, né, de respostas que foram positivas ao aprendizado, né, nessa metodologia da sala de aula invertida adaptada. As considerações finais que a gente pode fazer, então, pode-se observar, né, que a percepção de aprendizado, tanto do professor e do estudante, tá, essas percepções aí mostraram que o conteúdo das disciplinas foi aprendido de forma satisfatória, né, pelo menos nesse caso em relação à parte da pandemia. Né. E isso evidencia que o estudante, nessa fase, ele assumiu o seu protagonismo em relação aos estudos. Ou seja, isso aí ratificou, então, o sucesso da adaptação da sala de aula invertida para o ensino remoto, né, dessas disciplinas aí. Então, o resultado foi satisfatório, foi muito bom em relação ao que era esperado, para essa condição onde a gente tinha aí dificuldades tecnológicas de acesso ao conteúdo, tá? E a distância, né, que a gente tinha entre aluno e professor e a própria universidade. Tá? O que foi o que deu para fazer nesse período EMP aí, né, que seria o período onde a gente não teve essas disciplinas sendo oferecidas de forma presencial. Então isso é tudo, pessoal. Muito obrigado.